Se vocês acompanharam o Sarceiro que está na subclasse da Surface da internet de ontem para hoje, a respeito de um avião militar americano conhecido como farejador de bombe nuke, e ele passou 17 horas voando aqui em espaço aéreo brasileiro, e eu queria conversar um pouco mais com vocês sobre isso. Mas antes, deixa eu dar uma lidinha aqui, ver se tem algum superchat, se estamos todos bem, né? Muito obrigada, mais de 600 pessoas online. Senta o dedo no like, compartilhe a valer, se inscrevam no canal, ativem o sininho e prestem atenção agora que a giripoca vai piar, tá, gente? Se vocês ainda não compartilharam, o momento de compartilhar é agora. Muito obrigada, o Guilherme Ellery, um super sticker. Deus abençoe, obrigada pelo apoio aqui ao Jornalismo Independente, obrigado apoio ao meu canal. E eu queria que vocês prestassem muita atenção. Eu vou até me tirar, eu quero tirar a mim mesma. Maria Balbina chegando por aqui. Boa tarde, Maria, tudo bem? Eu vou me tirar aqui da cena principal para a gente ir passo a passo, cantinho a cantinho, para a gente chegar num denominador bastante comum, julgo eu comum. Vamos lá. A matéria é a da Airway, o que faz um WC-135R, jato militar dos Estados Unidos que voou pela costa brasileira nesta semana. A aeronave deriva do antigo Boeing 707, é usada para coletar amostras da atmosfera em busca de resíduos radioativos e explosões nucleares. Então, a primeira coisa que você tem que deixar em perspectiva é que esse Boeing aqui, esse jatão gigante, oriundo do 707, né? O que ele faz? Ele coleta partículas das atmosferas em que ele está inserido para depois fazer a medição, né? O que tem e tal. Existem duas formas de jogarmos, de se encontrar partículas radioativas na atmosfera. É pela explosão mesmo, é pelo acionamento do equipamento. E outra é pela produção do equipamento, da tal bomba nuke, por exemplo, se a gente for falar, para chegar numa bomba nuke tem que enriquecer o urânio. Então, esse processo de enriquecimento de urânio aumenta certas partículas no ar, e isso pode ser medido e estudado. A gente vai falar de algumas possibilidades já. Fiquem comigo. A matéria continua dizendo que ele é conhecido como The Sniper, o farejador em inglês. O jato é o WC-135R, Constant Phoenix, da Força Aérea dos Estados Unidos, né? Ele é utilizado a sigla USAF. Ele realizou um voo pela costa brasileira na segunda-feira, dia 16, e a aeronave que serve para coletar amostras da atmosfera em busca de resíduos radioativos foi uma das mais rastreadas no dia na plataforma Flight Radar 24. Esse aplicativo também é bem conhecido, tá? O jato da USAF, que voou usando a identificação 1000R36, partiu do aeroporto de San Juan, em Porto Rico, às 11 da manhã, horário de Brasília, e rumou para o sul, em direção à costa do Brasil. Após cerca de 8 horas e meia de voo, a aeronave deu meia volta quando sobrevoava o litoral da região norte do estado do Rio de Janeiro e iniciou a viagem de retorno ao seu ponto de origem no Caribe. Ao todo, o avião permaneceu voando por 17 horas e 34 minutos. Vamos entender aqui também algo que vocês precisam deixar em perspectiva? Um voo com autonomia de 17 horas e 34 minutos. Tá bom aí? Tá bom. Então, vamos lá. A missão desse avião foi operada pelo 45º Esquadrão de Reconhecimento da USAF, que fica baseado em Offutt, no estado de Nebraska, nos Estados Unidos. O que o avião estava fazendo tão longe de sua casa ainda é desconhecido. Cabe destacar que em nenhum momento o aparelho entrou no espaço aéreo brasileiro. É mentira isso, tá? O espaço aéreo brasileiro, ele vem bem distante aqui, ó. Espero que vocês estejam visualizando o meu mouse. E isso é mentira, tá? Ele entrou, sim, no espaço aéreo brasileiro. Então, vejam, ele saiu aqui de Porto Rico, veio voando, 8 horas para vir, chegou aqui no norte do Rio de Janeiro, voltou,
mais o mesmo horário para voltar, talvez um pouquinho menos, e aí ele foi embora. O modelo que executou o longo voo é um avião mais antigo da frota USAF. Ele tem 63 anos de utilização. A despeito da idade avançada, a aeronave foi modernizada recentemente e outros 2 aparelhos passam atualmente pelo mesmo processo. Ou seja, é uma frota antiga e essa frota foi apenas modernizada. O WC-135 é derivado do C-13-5B Stratolifter, que usa a plataforma do antigo jato comercial, que é a plataforma do Boeing 707. Ele é um farejador de radiação equipado com sensores para detectar e medir o grau de ameaça de partículas radioativas na atmosfera. A fuselagem da aeronave também conta com proteção especial para proteger os tripulantes, até 33 pessoas, de resíduos tóxicos. Olha, é praticamente uma gaiola de Faraday, né? Esse avião é impressionante. O modelo ainda possui alguns equipamentos semelhantes ao do RC-135, jato de reconhecimento de longo alcance da USAF. A aeronave é empregada em missões de rotina ao redor do mundo. É verdade, vou mostrar para vocês já já. Ao redor do mundo, em apoio ao Tratado de Proibição Limitada de Testes Nucleares, firmado em 1963, entre 113 países, do qual o Brasil é um dos signatários, né? No entanto, é nos momentos de crise, outro dado para vocês deixarem em perspectiva, é em momentos de crise que o WC-135R prova o seu valor. Continuar aqui com vocês numa outra matéria. Agora é da aerojato.jor.br. Aí ele fala, né, que o avião farejador nuclear da Força Aérea voa pela costa brasileira, e a costa brasileira é sim espaço aéreo brasileiro, tá bom? Não se deixa enganar, não. E aí fala a mesma coisa, é um repeteco de várias coisas ao mesmo, né, vários aspectos que nós abordamos na outra matéria, e ele traz aqui um comentário interessante. Olha, várias contas de monitoramento no Twitter mostraram telas do Flight Radar 24 com a aeronave de matrícula tal, com número tal, decolando de San Juan, em Porto Rico, e depois sendo acompanhado por um reabastecedor KC-10A. Ah, então não tem 17 horas de autonomia? Ah, tá! Só uma pontuação. Vocês viram que na outra matéria não falava de 2 aviões, falava de uma única aeronave que voou 17 horas, foi e voltou, 8 horas e pouquinho para ir, 8 horas e mais um pouquinho para voltar. Então, aqui, na verdade, a verdade verdadeira é que nós temos 2 aeronaves. A aeronave que apareceu para todo mundo, que é esse farejador de partículas NUC, mas também tem um reabastecedor KC-104. Foram 2 aeronaves. Ah, tá. Em seguida, a aeronave sobrevoou a costa sul-americana, desde a Venezuela até a altura do Rio de Janeiro. Antes de iniciar o caminho de volta, a aeronave desceu até 6.500 pés. Aí ele fala mais da aeronave e tal. Aqui é um print do Flight Radar, tá? Olha só, gente, que interessante. Ele saiu daqui de Porto Rico, veio vindo. Agora, eu não entendi por que nós temos... Ah, tá aqui, é esse aqui, ó. São 2 aviões. Esse aqui é o reabastecedor e esse aqui é o farejador. Vocês perceberam que o reabastecedor parece que ele saiu também de San Juan, mas ele fez uma rota aqui diferente. Olha que interessante. Enquanto o farejador veio linha reta, né? Que é o ponto mais próximo. Qual é o caminho mais próximo entre 2 pontos? Uma linha reta. É muito interessante isso. Claro, Valério, o farejador precisava economizar. O reabastecedor não? Tá. Mas o interessante é que o reabastecedor passa por aqui, ó, entre Montserrat e Guadalupe. E a gente sabe muito bem o que acontece por aqui. Mas, enfim, é só coisas da minha cabeça. E aí ele sai de lá, dá uma quebradinha aqui, as 2 aeronaves, tá?
vieram, vem aqui, chegou no norte do Rio de Janeiro e ele volta. Ok. Veio aqui, ó, e voltou. Aqui o caminho de vinda e o caminho de volta. Muito interessante. E pousou em Porto Rico novamente, tá? Do ponto de onde ele foi oriundo. O general Dwight Eisenhower comissionou o programa Constante Fênix em 16 de setembro de 1947, quando encarregou as forças aéreas do Exército da responsabilidade geral pela detecção de explosões atômicas em qualquer lugar do mundo. Tá? Em setembro de 49, um WB-29 voando entre o Alasca e o Japão detectou detritos nucleares do primeiro teste atômico da Rússia, um evento que não era possível até meados de 1950. A partir de agosto de 1950, diz a matéria aqui do aerojor.br, as aeronaves WB-50 foram convertidas para a missão de amostragem aérea durante um período de 2 anos. As aeronaves WC-135 começaram a substituir os WB-50 em dezembro de 65 e se tornaram carro-chefe do programa de coleta atmosférica. Missões de amostragem de ar foram realizadas rotineiramente no extremo oriente, Oceano Índico, Bacia de Bengala, Mar Mediterrâneo, regiões polares e nas costas da América do Sul e África. As costas da América do Sul, aonde? Venezuela, Guiana Francesa, ali a gente desconfia assim, que possa haver alguma coisa, né? Mas aqui, Brasil, a maior costa da América do Sul é a nossa, né? É uma coisa impressionante. Vamos lá. O WC-135 desempenhou um importante papel no rastreamento de detritos radioativos do desastre da usina nuclear em Chernobyl, na União Soviética. Atualmente, a missão de amostragem do ar apoia o Tratado de Proibição Limitada de Testes Nucleares de 1963, que proíbe também qualquer nação de testar armas nucleares acima do solo. Os WC-135 são atualmente as únicas aeronaves no inventário que realizam operações de amostragem do ar. Você acredita nesse negócio? Porque eu não vou fechar questão em relação a ser esse tipo de aeronave azul, o único tipo que faz esse tipo de medição. Bom, uma outra matéria aqui do aeroflap.com.br fala sobre esse tratado que foi assinado em 1992 e ratificado em 2002 pelos membros da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. Segurança e Cooperação na Europa, Brasil é signatário, é isso mesmo? O tratado permitiu o monitoramento aéreo mútuo de movimentos militares e instalações estratégicas dos países signatários. Em abril de 2021, depois que a Rússia e os Estados Unidos se retiraram do tratado, a USAF anunciou a aposentadoria dos 2 últimos OC-135B. Então, o que eu quero deixar também em perspectiva para vocês? Em 2021, depois que a Rússia e os Estados Unidos se retiraram do tratado, por quê? Que se retirou assim, depois de tantos anos, tão eficaz, as aeronaves tudo boa, o tratado tudo maravilhoso, cuidando aí da segurança dos países. Por que será que a Rússia e os Estados Unidos saíram do tratado em 2021? Não sabe, olhou. Aqui também é um outro portal, cavoc.com.br, falando da mesma matéria. Mesma matéria não, tá? Falando sobre quando um WC-135, um farejador nuclear, foi enviado para a Península Coreana em 2017. Está aqui, ó, 2017. Então, essa aeronave, ou esse modelo de aeronave, já foi enviado para vários outros locais para fazer aí a sua medição, tá? E aqui a gente tem o Aero Magazine falando a respeito de uns detalhes que eu achei mega importantes, como esse aqui, ó.
Segundo informações do site Warzone, a USAF afirmou que a aeronave deveria coletar amostras base das condições atmosféricas que serão futuramente usadas para estabelecer níveis de radiação em condições normais. Como assim? Quer dizer o quê? Que o que eles medem aqui no nosso território, no nosso espaço aéreo, tem um nível considerado normal de radiação? Gente, eu não estou entendendo muito bem como é que está esse negócio aqui, tá? A matéria continua falando. Além disso, as amostras permitem monitorar eventuais transportes por correntes de vento de material atômico, como, por exemplo, após um vazamento em uma usina nuclear, após um teste nuclear. Em 2011, por exemplo, um WC esteve no Japão coletando amostras do ar em diversas regiões do país e do Pacífico para acompanhar os níveis de radiação em vários níveis da atmosfera. O avião fez o seu segundo voo na costa brasileira. Olha, ele tem a matrícula tal, foi entregue em julho. A missão foi coordenada pelo Comando Sul dos Estados Unidos. O ponto de partida foi no Aeroporto Internacional Luiz Munhoz Marinho, em Porto Rico, e teve como destino boa parte do sul do Atlântico, voando pelo menos até o Rio de Janeiro. Então, tudo repeteco aqui. Mas olha que interessante. O que eu quero ressaltar a vocês é o seguinte: eles vieram aqui separar amostras para monitorar eventuais transportes por correntes de vento do material atômico, de material atômico. E aí a gente descobre nessa matéria também que existe um nível de radiação que é considerado dentro da normalidade. Guardou todos os aspectos que eu pedi para vocês colocarem em perspectiva? Vamos em frente. Tem essa matéria aqui do epa.gov que fala sobre precipitação radioativa de testes de armas nucleares. A detonação de armas nucleares acima do solo envia materiais radioativos a até 50 milhas na atmosfera. Grandes partículas caem no chão, perto do local da explosão. Mais partículas mais leves e gases viajam na atmosfera superior. As partículas que são arrastadas para a atmosfera e caem de volta na Terra são chamadas de precipitação. A precipitação pode circular pelo mundo durante anos até que gradualmente caia na Terra, ou seja, trazida de volta à superfície pela precipitação. O caminho da precipitação depende dos padrões do vento e do clima. Guardem também essa perspectiva. Vamos aqui, porque, bom, nessa matéria aqui, a gente entendeu que testes com armas nucleares podem levar poeira radioativa pelo mundo através das correntes de vento. E aqui, nessa matéria do atsdr.cdc.org, ela chama atenção que, além dos testes nucleares, da utilização de armas nucleares, tem outra coisa que joga partículas radioativas na atmosfera, que é o desenvolvimento de urânio, o enriquecimento de urânio. Olha só que legal. Em áreas onde ocorrem processos de enriquecimento de urânio, as concentrações atmosféricas de urânio foram medidas 200 vezes mais altas que os níveis normais de fundo. As atividades de mineração podem aumentar as concentrações de urânio no ar, expondo os trabalhadores das minas a níveis elevados de urânio. O processamento de enriquecimento de urânio também tem potencial para liberar urânio adicional na atmosfera. Tanto a mineração quanto o processamento de urânio diminuíram significativamente desde os anos de 90, de modo que as maiores exposições provavelmente ocorreram antes disso. Acredite se quiser. No entanto, as minerações de urânio, com o objetivo de construir ou fornecer suprimentos para novas usinas nucleares, aumentou um pouco no final de 1990. À medida que fontes de energia alternativa foram procuradas, muitas das instalações de mineração e moagem do Departamento de Energia passaram ou estão passando por atividades de remediação, ou que também pode levar a aumentos na concentração de urânio no ar. Este é atualmente o cenário de exposição mais provável para exposições por inalação. Tem alguém tendo problemas que o CDC detectou, tendo problemas com inalação por urânio? Gente,
Pelo amor de Deus. O que está acontecendo? Vamos seguir aqui. Eu comento muito com vocês a respeito da zona de retaguarda do Brasil, né, dos Estados Unidos, que é a América Latina. Para você entender melhor a respeito desse aspecto, vou dar um resumão aqui, que é assim, ó, muito antes de você ser criado lá nas coisas do seu pai, os donos do mundo repartiram o mundo em três, tá? Em três regiões. Cada região com a sua zona de retaguarda. Estados Unidos, zona de retaguarda Brasil, Europa, zona de retaguarda África e a Rússia lá e tal, a Ásia, tá? Guarda isso em perspectiva. Mas por que esses donos do mundo precisam de uma zona de retaguarda? Porque se por acaso lá nessas regiões do paralelo norte para cima, se tiver lá um cabum de nuke, exatamente por causa das correntes de vento, a terra aqui não é contaminada. A terra abaixo desse paralelo, eu julgo que seja o paralelo 33 norte, as terras não sejam contaminadas, tá? Quem fala muito bem sobre isso é esse cidadão aqui, Coronel Enio Fontinelli. Ele comenta sobre a zona de retaguarda. Brasil, zona de retaguarda. De quem o Brasil é zona de retaguarda? Dos Estados Unidos da América, tá? Vocês veem diversas vezes eu perguntando cadê os donos dos Estados Unidos que não estão percebendo que Rússia está aqui, Irã está aqui e Macron está fomentando isso tudo aqui. Porque um cabum de bomba nuke lá no norte não contamina as zonas de retaguarda, as porções de terra abaixo do paralelo 33, por causa das correntes de vento. Mas e se uma bomba nuke é acionada aqui na América Latina e acima na zona norte no território dos Estados Unidos? Os Estados Unidos ficarão sem zona de retaguarda. Por isso que eu vivo falando, cadê o dono, o verdadeiro dono? Não é Biden não, tá, gente? Esqueçam isso. Cadê o verdadeiro dono dos Estados Unidos? Por que ele está permitindo isso? Permitindo que um poste da Rússia e da nova ordem mundial da Europa permita essa confusão aqui para o dono dos outros territórios, as outras regiões, adentrarem aqui, terem mais facilidade de fazer um cabum aqui. Por que será? O que será que aconteceu com eles? Eu não sei. O Coronel Enio Fontinelli, ele tem o livro Brasil, Zona de Retaguarda, e ele tem a palestra. Essa palestra é tão absolutamente sensacional que eu vou deixar aqui o link para vocês no comentário fixado. Mas se vocês querem algo pormenorizado, com detalhes, na pegada de um romance, tem o livro do Coronel, Zona de Retaguarda, uma estratégia nuke, tá? Só tem no formato Kindle, está custando R$ 13,51, e eu vou deixar o link da minha loja Amazon aqui no chat agora, também deixarei no comentário fixado, para você que está assistindo depois. É uma forma de vocês apoiarem o canal e é uma forma de vocês entenderem melhor por que eu vivo falando. Cadê o dono dos Estados Unidos que está deixando essa balbúrdia aqui na zona de retaguarda da América do Norte? Onde está o dono? Cadê ele? Será que fuzilaram ele? Vou colocar aqui, espera só um pouquinho. Brasil, zona de retaguarda. Tá R$13, tá, gente? Vou deixar aqui uma chamadinha de emoticons para chamar a atenção do post, que aí fica mais fácil de vocês clicarem em cima. Só tem na versão Kindle. Lamento muito para quem não tem Kindle, mas enfim. Então, o que nós temos que juntar? Aqui a gente não entendeu
Deixa eu voltar aqui. Espera aí. Aqui, ó. Além disso, as amostras permitem monitorar eventuais transportes por correntes de ventos de material atômico. O que pode formar o material atômico? O teste ou acionamento da bomba nuke ou o enriquecimento de urânio, certo? Tanto o Cabum quanto o enriquecimento de urânio podem levar material radioativo de acordo com a direção dos ventos. E aí, o que é que o coronel Enio Fontinelli chama atenção nessa palestra que é em cima da obra Brasil Zona de Retaguarda? Exatamente essa divisão do mundo. O Brasil é zona de retaguarda da América do Norte, a África ali da Europa, e Rússia ali, Ásia, a parte de baixo da Ásia e tal. Então, assim, por que foi feita essa divisão? Exatamente por causa do poder dos ventos, a rota dos ventos, de impedir que uma atmosfera poluída de material nuke possa chegar aqui no sul, nos territórios do sul. De repente, a gente se dá conta que nós tivemos uma aeronave, né, tratando exatamente dessa bagaça durante 17 horas aqui no nosso território, no nosso espaço aéreo. Seria, por exemplo, alguma coincidência? Será que tem gente por aí fazendo algum teste? Será que tem gente por aí fazendo algum enriquecimento? E eles quiseram conferir a qualidade do ar e a contagem aqui de partículas nuke do Brasil para saber se estava tudo guardadinho direitinho? Ou eles já estão desconfiando que alguma coisa grave dessa natureza pode estar acontecendo, por exemplo, no norte da América Latina? No norte. Eu sei que tem muita gente aí que já defende que o Brasil tem bomba nuclear, isso só não está público e tal. Não posso cravar com vocês, tá, gente? Porque o enriquecimento de urânio é coisa pesada, exige muita segurança e deixa rastros. Deixa rastros. A não ser que aqui no Brasil exista um deep state tão poderoso quanto o deep state dos Estados Unidos, caminhando na mesma direção.